Audiobook As Crianças Índigo. O que é uma criança índigo? E por que designamos assim? Primeiramente, a definição. É uma criança que demonstra uma série de atributos psicológicos novos e poucos usuais com um padrão de comportamento nunca documentado até agora. Este padrão de comportamento tem fatores comuns, únicos, que sugerem a quem se relaciona com as crianças, os pais em especial, que devem mudar a forma como os tratam e criá-los para poderem ter um equilíbrio adequado. Ignorar esses novos padrões de comportamento é criar um desequilíbrio potencial e uma grande frustração na cabeça destas preciosas vidas. O tema deste capítulo é identificar, qualificar e validar os atributos de cada criança índigo. Parece haver diversas categorias de crianças índigos que vamos descrever adiante, mas vamos dar um dos padrões de comportamentos mais importantes para poder ver se alguém do seu conhecimento se encaixa nesses padrões. Apresentamos, de seguida, 10 das características mais comuns da criança índigo. Primeiro, vem ao mundo com um sentimento de realeza e frequentemente comporta-se como tal. Segundo, tem a sensação de merecer estar aqui e surpreende-se quando os outros não compartilham essa mesma sensação. Terceiro, a autoestima não é para eles um grande tema de preocupação, como com frequência dizem aos pais quem elas são. Quarto, tem dificuldade em aceitar uma autoridade absoluta, sem explicação ou sem alternativas. Quinto, pura e simplesmente não farão certas coisas, por exemplo, custa-lhe esperar numa fila. Sexto, frustram-se com sistemas que são apenas rituais e que não requerem a criatividade. Sétimo, muitas vezes têm formas melhores de fazer as coisas, tanto em casa como na escola, o que os torna rebeldes e desintegrados de qualquer sistema. Oitavo, parecem muito antissociais, a menos que se encontre entre crianças semelhantes. Se não houver outros com o mesmo nível de consciência, tornam-se retraídos, sentindo que não há seres humanos que os entendam. A escola é o local onde lhes é muito difícil socializar. Nono, não respondem à disciplina de culpa. Espera que teu pai chegue a casa e veja o que fizeste. Décimo, são tímidos em expressar o que precisam. Mais adiante, examinaremos essas características de forma mais detalhada. Agora queremos que saibam por que é que estas crianças se chamam índigo. Ao longo da história da psicologia, criaram-se sistemas para agrupar os seres humanos pelo seu comportamento. Estes grupos tratam de identificar e correlacionar as ações humanas de diversas maneiras. Tratam-se, sem dúvida alguma, de encontrar alguma fórmula que permita encaixar cada ser dentro de uma categoria, que ajude os estudiosos da mente humana. Alguns desses sistemas são muito antigos, outros são muito recentes. Para avaliar isso, temos Richard Siegel, que não só é um médico que praticou o ofício, mas que também é um perito em estudos humanos e espirituais. Sistema de classificação humana, por Richard Siegel. Na história da civilização ocidental, temos vindo a ter uma forte necessidade de explorar, definir e julgar. À medida que fomos descobrindo novas terras e outras pessoas, os nossos primeiros pensamentos foram: quem é como nós e quem não é? E o que é que podemos tomar? Estas pessoas que não são como nós em termos de cor, crenças, culturas e linguagem, foram consideradas inferiores durante muito tempo ao longo da história. Em termos científicos, tratamos de categorizar
as pessoas pela forma da cabeça, cor da pele, coeficiente intelectual, QI, etc. Antropólogos e sociólogos levaram anos a considerar como pensamos, sentimos e atuamos. Alguns exemplos de vários sistemas de categorização dos seres humanos. Testes de inteligência, teste de personalidade, teste de memória, etc., fatores sociológicos específicos, teorias psiquiátricas reconhecidas. Gandhi disse: a nossa habilidade para alcançar a unidade dentro da diversidade será a beleza e o teste da nossa civilização. O final deste milênio assinala um nível mais elevado de consciência de amor e aceitação entre as pessoas, algo que poderíamos ter aprendido há séculos através das culturas nativas, se não as tivéssemos considerado como culturas inferiores. Para além dos sistemas tradicionais de classificação, existem os sistemas de classificação espirituais e metafísicos, que tratam de classificar os seres humanos com base, por exemplo, nos atributos astrológicos de nascimento, na sua energia vital ou na sua associação com o animal sagrado. Exemplo na tradição chinesa dos índios e dos índios norte-americanos. Seja qual for a sua opinião sobre a astrologia ou qualquer outro sistema similar não científico, eles foram reconhecidos e identificados institucionalmente como algumas das crenças ancestrais que foram encontradas em muitos textos antigos relacionados com os estudos humanos. Todos esses sistemas antigos e modernos existem para ajudar os humanos a entender melhor outros humanos. Nancy N. Tape identificou pela primeira vez o padrão de comportamento das crianças índigo no seu livro publicado em 1982, nominado Compreendendo a Sua Vida através da Cor. Trata-se do primeiro livro conhecido do qual se identificam os padrões de comportamento dessas novas crianças. Nancy classificou determinados tipos de comportamento humano em grupos de cor e intuitivamente criou um surpreendentemente exato e revelador sistema de natureza metafísica. O livro é divertido de ler e não evita que você identifique algumas das suas características em alguma parte do sistema, rindo-se de si mesmo e maravilhando-se por parecer tão acertado. Nancy continua a facilitar conferências e seminários sobre o comportamento humano em todo o mundo. Aqueles que pensam que é estranho classificar os humanos em base na cor, gostaria de dar a conhecer, principalmente aos interessados em metafísica, um novo livro intitulado O Código da Cor. Uma nova forma de ver-se a si mesmo, as relações e a vida, de Hartman Taylor. Este livro não tem nada a ver com as crianças índigo. Mencionamos-lo somente para demonstrar que a associação da cor com os atributos humanos não vale somente para o grupo dos fantasmas. O livro aborda modelo medieval de tipificar as personalidades sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico e associá-las às cores vermelho, azul, branco e amarelo. Como dissemos, o argumento de cor de Nancy N. Tape é intuitiva, mas também muito exata, baseada na observação prática. No seu livro, um dos grupos de cor é, adivinhe, o índigo. Essa classificação pela cor revela muito claramente um novo tipo de criança, algo que foi feito há 17 anos. Introdução aos índigo. Nancy N. Tape. Entrevista de Jean Taubert, primeira parte. Estas foram as suas palavras e observações de Nancy sobre as crianças índigo. Nancy, você foi a primeira a identificar e a escrever no seu livro sobre o fenômeno índigo. O que é uma criança índigo e por que lhe chamamos assim? Chamo-lhes assim porque é a cor que vejo. O que significa isso? Significa
a cor da vida. Eu olho para a cor da vida das pessoas para conhecer qual é a sua missão aqui, no plano da Terra. O que é que vieram aprender? Qual seu programa de estudos? Por volta dos anos 80, senti que outras duas cores tinham sido acrescentadas aos sistemas. Outras duas tinham desaparecido. Vimos desaparecer o fúcsia e o magenta. Tornou-se obsoleto. Assim pensei que essas duas cores de vida seriam substituídas. Surpreendeu-me encontrar uma pessoa fúcsia em Palm Springs, porque é uma cor que desapareceu no início de 1980. Ao menos foi o que disseram. Dizia toda a gente que iríamos ter mais duas cores, mas não sabia quais seriam. Enquanto procurava, vi o índigo. Estava a investigar na Universidade Estadual de San Diego, tratando de construir um perfil psicológico coerente que pudesse resistir à crítica acadêmica. Nessa altura, trabalhava comigo um psiquiatra chamado Dr. McGregor. Estou a ver se me lembro do nome do outro doutor, mas agora não me recordo. Também ele trabalhava no hospital infantil, mas ele foi o primeiro que me chamou a atenção porque sua esposa teve um bebê e não era previsível que viesse a ter filhos. O bebê nascera com um forte sopro no coração e ele chamou-me para ver do que se tratava. Fui e quando olhei para a criança, dei-me conta que essa era uma nova cor, que não constava no meu sistema. O bebê morreu cerca de 6 semanas mais tarde. Foi muito rápido. Essa foi a minha primeira experiência física que me mostrou que as crianças eram diferentes. A partir daí comecei a procurá-los. Deixei de ensinar naquela universidade em 1975 e sei que este episódio foi anterior a isso. De fato, não lhe prestei muita atenção até 1980, quando comecei a escrever o meu livro. A impressão do livro demorou 2 anos, 1982 para a primeira edição e 1986 para a atual. Portanto, foi durante os anos 70 que me apercebi dos índigos. Em 1980, registrei-o e comecei o processo de personalização. Por quê? Nessa altura, tínhamos algumas crianças com 5, 6 e 7 que podíamos observar, ler, entre aspas, a sua personalidade e ver do que se tratava. O que aprendi de mais importante é que eles não tinham um plano de estudos tal como nós. Ainda não o tinham e continuam a não ter durante muitos anos. Aos 26, 27 anos, poderemos observar uma notável mudança nas crianças índigo. Essa mudança é que seu propósito irá manifestar-se. Os mais velhos ficarão seguros do que estão a fazer e os mais jovens virão com uma clareza do que irão fazer ao longo da vida. No entanto, o que se passará só depende de nós. Continuamos a investigar, tendo sido por isso que protelei várias vezes a publicação. Fico contente que vocês estejam a fazer este trabalho. Parece existir um grande interesse e uma tremenda necessidade de saber. Sim, existe, porque as pessoas não compreendem as crianças índigo. São crianças computadorizadas que vêm a este mundo com uma capacidade de visualização mental do que é bom. São crianças orientadas para a tecnologia, o que significa que vamos estar a adquirir mais técnica do que a que temos agora. Essas crianças, com 3 ou 4 anos, lidam com os computadores de uma forma que um adulto de 65 não poderá fazê-lo. São crianças tecnológicas, nascidas para uma tecnologia que nem somos capazes de imaginar. Creio que essas crianças estão a abrir um portal. Chegaremos a um ponto em que nada terá de ser feito, exceto nas nossas cabeças. Esse é o seu propósito.
O que vejo agora é que, em alguns casos, o meio ambiente em que essas crianças se desenvolvem os bloqueou de tal maneira que, por vezes, essas crianças chegam a matar. Porém, eu crio um seguinte paradoxo: precisamos da escuridão e precisamos da luz para escolher. Sem a possibilidade de escolher, não há crescimento. Se fôssemos robôs, não teríamos livre-arbítrio. Não teríamos poder de escolha. Não haveria nada. Estou a divagar, mas estou a fazê-lo por uma razão. O que eu ultimamente tenho dito aos meus estudantes é que, para crer nas nossas origens, temos de crer na nossa Bíblia que diz: no início era o vazio e a escuridão profunda. E Deus disse: faça luz, e houve luz. Deus não criou a escuridão. Ela sempre esteve aí. Toda a criação foi um processo de separação. Deus separou a noite do dia, a luz da escuridão, a terra do céu, o firmamento do ar, a terra das águas. Deus separou mulher do homem e criou feminino e masculino. A norma da criação é a separação por escolha. Sem escolha, não podemos crescer. Assim, o que vejo é que nos movemos entre extremos, especialmente na presente dimensão. Temos tido mais santos dos santos e mais maus dos maus. A maioria de nós encaixa-se a meio termo, esperando ser santa enquanto comete erros. O que vejo agora é que os extremos se integram mais. Quer o mais santo dos santos, quer o mais mau dos maus, está entre gente mediana, e este equilíbrio está a alcançar um nível cada vez mais refinado. Quando estas crianças chegam a estes extremos, é porque conhecem muito bem o seu caminho. E quando sentem que a missão está a ser bloqueada, tratam de se desfazer daquilo que elas acham que está a bloqueá-los. Quando você e eu éramos criança, tivemos pensamentos horríveis de escapar, mas tivemos medo de fazê-lo. As crianças índigo, porém, não têm medo, porque sabem quem são. Elas acreditam em si mesmos. Cerca de 90% das crianças com 10 anos de idade, em 1998, são índigos. Basicamente, existem 4 tipos de criança índigo, cada um deles com seu propósito. O primeiro, o humanista. O índigo humanista é aquele que está destinado a trabalhar com as massas. São os médicos, advogados, professores, comerciantes e políticos de amanhã. Eles servirão as massas, são muito hiperativos e extremamente sociáveis. Eles falarão com toda a gente, sempre de forma muito, muito amigável. Têm pontos de vista muito definidos, com um corpo um pouco desajeitado e muito imperativos. Uma ou outra vez irão embater em uma parede porque se esqueceram de travar. Não sabem como brincar com um brinquedo, mas irão desmontá-lo e depois provavelmente não voltarão a mexer naquilo. Se você quiser que eles limpem o quarto, vai ter que os lembrar disso muitas vezes, porque são muito distraídos. Irão para o quarto e começarão a limpar até encontrarem um livro. Então, sentam-se a ler, porque são leitores incorrigíveis. Um dia, durante o voo de avião, uma criança de 3 anos estava a gerar algum bulício. A mãe optou por entretê-la com o panfleto de instrução de segurança. Então a criança sentou-se com uma expressão de grande serenidade e passou os olhos por ele como se estivesse a ler. Estudou durante 5 minutos e, embora não soubesse ler, acreditava que sabia. Creio que este é um exemplo de índigo humanista. Número 2, o conceitual. O índigo conceitual está mais interessado em projetos do que em pessoas. Esses são engenheiros, projetistas, astronautas, pilotos e militares de amanhã. São crianças muito atléticas. São controladores e a pessoa que mais tentam controlar é o pai, se são meninas, ou a mãe, se são meninos. Esse tipo de índigo tem tendência para a dependência, especialmente drogas durante a adolescência. Os pais devem vigiar abertamente
os seus padrões de comportamento. Quando eles começam a esconder coisas e a dizer algo como: "Não vais ao meu quarto", chegou o momento de a mãe começar a revistar toda a casa. Olá, queridos ouvintes! Não deixe de assinar o nosso canal e de ativar o sininho. Assim você pode ser informado no próximo vídeo. Até mais!